O cérebro humano é o órgão mais complexo do corpo. Essa massa de 1,5 kg de matéria cinzenta e branca, ela está no centro de toda a atividade humana. Você precisa dela para dirigir um carro, desfrutar de uma refeição, respirar, criar uma obra-prima artística e desfrutar das atividades cotidianas. O cérebro, ele regula as funções básicas do seu corpo, permite que você interprete e responda a tudo o que vivencia e molda o seu comportamento. Bom, em resumo, o seu cérebro é você. Tudo o que você pensa e sente e quem você é. Agora, como o cérebro funciona? O cérebro ele é frequentemente comparado a um computador incrivelmente complexo e intricado. Em vez de circuitos elétricos nos chips de silício que controlam os nossos dispositivos eletrônicos, o cérebro consiste em bilhões de células, chamadas neurônios, que são organizadas em circuitos e redes. Cada neurônio ele atua como um interruptor que controla o fluxo de informações. Se um neurônio recebe sinais suficientes de outros neurônios aos quais está conectado, ele dispara, enviando seu próprio sinal para outros neurotransmissores no circuito. O cérebro é composto por muitas partes com circuitos interconectados que trabalham em conjunto como uma equipe. Diferentes circuitos cerebrais são responsáveis por coordenar e executar funções específicas. Redes de neurônios enviam sinais entre si e entre as diferentes partes do corpo. A medula espinhal e os nervos do resto do corpo, o sistema nervoso periférico. Para enviar uma mensagem, um neurônio ele libera um neurotransmissor no espaço, ou uma sinapse, entre ele e a célula seguinte. O neurotransmissor atravessa a sinapse e se liga aos receptores do neurônio receptor como uma chave na fechadura. Isso causa alterações na célula receptora. Outras moléculas, chamadas transportadores, reciclam os neurotransmissores, ou seja, os trazem de volta para o neurônio que os liberou, limitando ou desligando o sinal entre os neurônios. Agora, como as drogas agem no cérebro, Cleiton, que é o tema do nosso vídeo hoje? As drogas elas interferem na maneira como os neurônios enviam, recebem e processam sinais por meio de neurotransmissores. Algumas drogas, como a maconha e a heroína, podem ativar neurônios porque a sua estrutura química imita a de um neurotransmissor natural do corpo. Isso permite que as drogas se liguem aos neurônios e os ativem. Embora essas drogas imitem as substâncias químicas do próprio cérebro, elas não ativam os neurônios da mesma forma que um neurotransmissor natural e levam ao envio de mensagens anormais pela rede neural. Outras drogas, como anfetamina ou cocaína, crack, podem fazer com que os neurônios liberem quantidades anormalmente grandes de neurotransmissores naturais ou impedir a reciclagem normal dessas substâncias químicas cerebrais, o que acaba interferindo nos transportadores. Isso também amplifica ou interrompe a comunicação normal entre os neurônios. Agora, quais partes do cérebro são afetadas pelo uso de drogas, Cleiton? Bom, as drogas podem alterar áreas cerebrais importantes, necessárias às funções vitais, e podem levar ao uso compulsivo de drogas que caracteriza o vício. As áreas cerebrais afetadas pelo uso de drogas incluem os gânglios da base, que desempenham um papel importantíssimo em formas positivas de motivação, incluindo os efeitos prazerosos de atividades saudáveis como alimentação, socialização e o sexo. Também estão envolvidos na formação de hábitos e rotinas. Essas áreas formam um nó-chave do que às vezes é chamado de circuito de recompensa do cérebro. As drogas superativam esse circuito, produzindo a euforia do efeito da droga. Mas, com a exposição repetida,
O circuito ele se adapta à presença da droga, diminuindo a sua sensibilidade e dificultando a sensação de prazer com qualquer coisa que não seja a droga, que é o que a gente chama de anedonia. A amígdala dilatada, ela desempenha um papel em sentimentos estressantes como ansiedade, irritabilidade e mal-estar, que caracterizam a abstinência após o desaparecimento do efeito da droga e, portanto, motivam a pessoa a buscar a droga novamente. Esse circuito se torna cada vez mais sensível com o aumento do uso de substâncias. Com o tempo, uma pessoa com transtorno por uso de substâncias usa a substância para obter alívio temporário desse desconforto, em vez de para ficar chapada, vamos colocar assim. O córtex pré-frontal, ele potencializa a capacidade de pensar, planejar, resolver problemas, tomar decisões e exercer autocontrole sobre os impulsos. Está também a área, última parte do cérebro a amadurecer, né? Por volta dos 25 anos ali, ela termina a sua formação, tornando os adolescentes mais vulneráveis. A alteração do equilíbrio entre esse circuito e o circuito dos gânglios da base e da amígdala expandida faz com que uma pessoa com transtorno por uso de substâncias busque a droga compulsivamente, com controle de impulsos reduzido. Algumas drogas, como os opioides, também afetam outras partes do cérebro, como o tronco encefálico, que controla funções básicas essenciais à vida, incluindo a frequência cardíaca, a respiração e o sono. Essa interferência explica por que overdoses podem causar depressão respiratória e morte. Agora, como as drogas produzem prazer, Cleiton? Bom, atividades simples do dia a dia podem produzir pequenas descargas de neurotransmissores no cérebro, trazendo sensações prazerosas para o indivíduo. As drogas podem sequestrar esse processo. Prazer ou euforia, o barato causado pelas drogas. Ele ainda é pouco compreendido, mas provavelmente envolve picos de compostos químicos de sinalização, incluindo os opioides naturais do corpo, né, endorfinas, por exemplo, e outros neurotransmissores em parte dos gânglios da base, o circuito de recompensa. Quando algumas drogas são consumidas, elas podem causar picos desses neurotransmissores muito maiores do que as explosões menores naturalmente produzidas em associação com recompensas saudáveis, como comer, ouvir ou tocar música, atividades criativas, atividade física ou interações sociais. Antigamente, acreditava-se que os picos de dopamina, um neurotransmissor produzido por drogas, causavam diretamente a euforia, mas os cientistas agora acreditam que a dopamina tem mais a ver com nos faz repetir atividades prazerosas, que é o reforço, do que com produzir prazer diretamente. Está mais ligado à motivação. Agora, como a dopamina ela reforça o uso de substâncias, Cleiton? A sensação de prazer é a forma como o cérebro saudável identifica e reforça comportamentos benéficos. Comer, socializar, praticar atividade sexual, enfim. Tudo aquilo que te causa prazer. Os nossos cérebros são programados para aumentar as chances de repetirmos atividades prazerosas. O neurotransmissor dopamina ele é fundamental para isso. Sempre que o circuito de recompensa ele é ativado por um cérebro saudável, experiência prazerosa, uma explosão de dopamina sinaliza que algo importante está acontecendo e precisa ser lembrado daquilo. Esse sinal de dopamina, ele causa alterações na conectividade neural que facilitam a repetição da atividade repetidamente sem pensar nela, levando à formação de hábitos. Assim como as drogas produzem euforia intensa, elas também produzem picos muito maiores de dopamina, reforçando poderosamente a conexão entre o consumo da droga, o prazer resultante e todos os sinais externos ligados à experiência. Grandes picos de dopamina ensinam o cérebro a buscar drogas em detrimento de outros objetivos e atividades mais saudáveis. Sinais na rotina diária ou no ambiente de uma pessoa que se
associaram ao uso de drogas devido a alterações no circuito de recompensa podem desencadear desejos incontroláveis sempre que a pessoa é exposta a esses sinais, mesmo que a droga em si ela não esteja disponível. Esse reflexo aprendido pode perdurar por muito tempo, mesmo em pessoas que não usam drogas há muitos anos. Por exemplo, pessoas que estão limpas, né, de drogas aí há uma década. Vamos dar um exemplo para mim, né? Eu estou aí para 13 anos. Elas podem sentir desejos ao retornar a um antigo bairro ou uma casa ou onde usaram drogas, que é o que a gente chama de gatilhos. Como andar de bicicleta, o cérebro também se lembra disso. Ora, por que as drogas são mais viciantes do que as recompensas naturais, Cleiton? Bom, para o cérebro, a diferença entre recompensas normais e recompensas de drogas pode ser comparada à diferença entre alguém sussurrando em seu ouvido e alguém gritando em um microfone. Assim como abaixamos o volume de um rádio que está muito alto, o cérebro de alguém que faz o uso indevido de drogas se ajusta produzindo menos neurotransmissores no circuito de recompensa ou reduzindo o número de receptores que podem receber sinais. Como resultado, a capacidade da pessoa de sentir prazer em atividades naturais gratificantes, ou seja, reforçadoras, também é reduzida. É por isso que uma pessoa que faz o uso indevido, abusivo de drogas, acaba se sentindo estagnada, sem motivação, sem vida ou deprimida, e é incapaz de desfrutar de coisas que antes lhe davam prazer, anedonia. Agora, a pessoa precisa continuar usando drogas para experimentar ao menos um nível normal de recompensa, o que só piora o problema, como um ciclo vicioso. Além disso, a pessoa frequentemente ela precisará tomar quantidades maiores da droga para produzir o efeito conhecido. Um efeito conhecido como tolerância. E a tendência é a pessoa ir progredindo até levar o indivíduo à morte. Não existe nenhum benefício em fazer o uso de substâncias psicoativas. É por isso que eu estou sempre falando sobre isso. Além de eu trabalhar na área de dependência química, eu gosto também de estudar para passar esse tipo de informação para vocês. Legal? Então fica a dica aí. Cuidado, muito cuidado para você que está iniciando o uso de substâncias ou você que já está num ponto que já está viciado em drogas. Se você está precisando de ajuda, me procure aqui. Vou deixar o contato da Parceiro Sóbrio também, que é a empresa que a gente trabalha com atendimentos online, internações voluntárias ou involuntárias. Então tudo aquilo que você precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Parceiro Sóbrio, sempre ao seu lado. E se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal Ideia de Terapeuta e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e aprender mais sobre esse mundo que é infelizmente muito pouco falado, que é a trágica trajetória de um dependente químico. Infelizmente, o YouTube ele não encaminha muito devido a algumas palavras, alguns termos que eu uso aqui, mas eu te peço, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube ele possa entender que é um vídeo com conteúdo pertinente e que pode ajudar as pessoas. Porque quando é um besteirol, né, rapidinho, vai lá, viraliza. Mas quando a gente quer falar de um assunto sério, infelizmente, nem todos querem ouvir. Então, me ajuda com isso aí. São pessoas ajudando pessoas para que todas sejam ajudadas. Legal? Então, deixa o like, compartilha e é isso aí. Se inscreve no canal. Tamo junto e valeu. Shalom, shalom.